Bom dia! Aqui estamos nós, no primeiro dia do ano, para ouvir, a palavra de Deus para nossas vidas, a direção que Deus tem para a minha vida e para a sua vida nesse primeiro dia do ano de 2022. E eu creio que essa palavra que Deus vai falar conosco hoje, ela não será somente, para o dia 1º de janeiro, mas eu creio que algumas coisas elas serão para todo o ano, de 2022. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu venho a Ti para pedir ao Senhor, abra o nosso entendimento, Pai. Oh, Pai, precisamos ter a mente aberta para conseguirmos ouvir a Tua voz, estarmos sensível ao Teu falar. E nós de nós mesmos não conseguimos isso, Pai. Por isso pedimos a ajuda do Senhor. Muitas vezes os nossos olhos espirituais estão abertos. Os nossos olhos espirituais estão fechados e os nossos olhos materiais é que estão abertos. Mas nós precisamos viver com os dois abertos, o material e o espiritual. Então nos ajuda, Pai, porque nós somos incapazes de abrir os nossos olhos espirituais sozinhos. Precisamos do Senhor. Então fale conosco, Pai, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos iniciar nossa leitura aqui no livro de Hebreus. Aqui no livro de Hebreus, no capítulo 10, o Senhor ele vai nos dar um entendimento muito amplo. Mas antes de nós iniciarmos, aqui exatamente no versículo 25, nós vamos dar uma breve contextualizada no capítulo anterior, no que inicia lá no início, nós vamos entender que está dizendo que a partir do momento, que Jesus Cristo, Ele foi o sacrifício oferecido no altar do Senhor, a partir daquele momento não havia mais a necessidade de se matar um animal para se pedir perdão acerca dos seus pecados. Entenda que antes de Jesus vir, quando eu pecava, quando você pecava, quando uma pessoa que estava lá naquele momento pecava, para que ela pudesse pedir perdão a Deus pelos seus pecados, eles pegavam um animal, matava esse animal para servir de sacrifício para o perdão dos pecados. Após eles matarem o animal, oferecerem esse animal a Deus, os pecados deles estavam perdoados. Entenda que aquele, vamos dizer, aquele ritual, não estava sendo bem visto por Deus. Deus não estava se agradando, daquilo que estava acontecendo. Então foi por isso, que essa também foi uma das causas, vamos dizer assim, a qual Jesus ele desceu do céu, se despiu de toda a sua glória e desceu aqui na terra. E qual que era o plano de Deus para Jesus? Que ele viesse como se fosse um cordeiro. Um cordeiro é um animal, Pois é. Então ele vindo como um cordeiro, ele iria morrer por toda a humanidade, entenda? Quando uma pessoa pecava, ela pegava um animal para sacrificar, entregar no altar. Ele matava aquele animal e entregava no altar a Deus, para que o seu pecado fosse perdoado. Só que como Deus não estava se agradando, qual foi qual foi a solução, que Deus viu acerca daquilo? Porque Deus é sábio, Deus ele sabe de tudo. Então ele disse: eu me despeço por algum momento da minha glória, desço, morro naquela cruz
Mas quando eu morrer naquela cruz, eu não vou morrer somente por um. Eu vou morrer por todos. Por quê? Porque Deus é santo. Porque Deus, ele não tinha nenhum pecado. Toda a culpa que Jesus levou naquela cruz, quando Jesus desceu, despiu da glória, e ele desceu na terra, toda a culpa que havia naquele povo caiu sobre Jesus. Entenda que ele não murmurou, ele não reclamou, ele não pediu misericórdia, né? Ele não pediu para que parassem o sacrifício. Mesmo ele sabendo que ele não tinha culpa, ainda assim ele continuou fazendo, porque aquilo era o plano de Deus. E quando ele morreu, ele pagou o preço de todos os pecados, ou seja, ninguém precisava mais matar um animal para pedir perdão a Deus. A partir daquele momento, para pedir perdão a Deus, você só precisa dobrar os seus joelhos, abrir a sua boca e confessar a Deus seu erro, seu pecado, sua falha. E a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para te perdoar. Entenda que a partir daquele momento, não há necessidade mais de se matar um animal para pedir perdão. Então, a vinda de Jesus, ela mudou completa, ela não mudou, ela transformou, porque algo transformado é notório. Ele é transformado de dentro para fora, né? E é exatamente isso que nós vamos ver aqui, né? Vamos falar sobre isso aqui, né? No versículo 25, em Hebreus 10, o versículo é o 25, que ele diz assim, ó: não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Entenda, aqui, após, né, já ter dado as instruções acerca de como você pede perdão pelos seus pecados, né? Aí ele fala assim, olha, não é para deixar a congregação. A congregação é a igreja. Ele diz assim, não é para deixar a congregação, como é costume de algumas pessoas fazerem, né? A igreja, ela é um local de ensinamento. A igreja, ela é um local de dar o alimento espiritual àquele que necessita, né? Uma criança pequena, ela necessita de alimento, né? E a criança pequena, o alimento dela é diferente do alimento da criança grande, né? E aquele que está pregando a palavra, né? Seja ele o pregador, seja ele o pastor, seja ele quem for, ele está sendo direcionado pelo Espírito Santo. Então, quando ele busca, entenda, quando ele busca o Espírito Santo, e ele se oferece a Deus como um sacrifício vivo. Porque entenda, antes, para pedir perdão pelos pecados, era necessário matar um animal. Jesus veio e ele se transformou neste animal para salvar a humanidade inteira. Entenda, a transformação é algo simbólico. Nós precisamos entender isso. Simbólico, isso não significa que Deus se transformou. Estamos dizendo em algo simbólico, é algo espiritual. Em espírito, nós estamos dizendo que Jesus ele se transformou num cordeiro e quando ele morreu naquela cruz, todos os nossos pecados foram perdoados. E após nós sermos perdoados, Deus, ele usa uma pessoa e ele dá o ensinamento e a instrução àquela pessoa. Hoje, quem é essa pessoa? São os pastores, os pregadores, aqueles a qual Deus está dando um chamado para o ministério. Então, entenda,
essa pessoa a qual Deus, né, ela está chamando para ser usada, ela precisa se doar, ela precisa se entregar completamente a Deus. Entenda que foi isso que Jesus fez. Ele se entregou completamente ao plano que Deus tinha para a vida dele. Então, quando nós entregamos a nossa vida diante de Deus para fazer a obra, ali nós colocamos somente o nosso corpo no altar do Senhor. Porque é o nosso corpo que vai ser usado. Mas entenda, quem vai falar? É o Espírito Santo. Mas nós vemos aqui que o Espírito Santo ele vai falar, mas quando nós buscamos o Espírito Santo. Porque aqui na palavra de Deus nós também aprendemos a respeito da carne e a respeito do Espírito. Nós precisamos entender. Os que falam segundo o Espírito, os espirituais, eles discernem o que ele está dizendo. E aquele que fala segundo a carne, os espirituais também discernem o que eles estão falando. Por quê? Porque quando estamos no mesmo espírito, o entendimento é o mesmo. O conhecimento é o mesmo, porque quem dá é o Espírito Santo. Mas entenda que ele dá quando nós o buscamos. E quando nós o buscamos, a palavra de Deus diz que aquele que procura acha. Quando nós o buscamos, nós vamos ter. Entenda que na parte final do versículo, ele diz que aquele que vê. Olha, vamos lá, no finalzinho do versículo, admoestai-vos uns aos outros. E tanto mais quando vede que se vai aproximando aquele dia. Entenda? Quanto mais se vê que vai aproximando aquele dia. Entenda que aqui ele diz que é para os irmãos não deixarem de congregar. Entenda? Quando aqui nós somos aconselhados a não deixar a congregação, nós precisamos entender que se nós ouvirmos um irmão dizendo, né, que eu não vou mais na igreja porque eu vou ficar na minha casa, porque eu vou buscar a Deus na minha casa, porque a igreja sou eu. Sim, a igreja somos nós, mas ele diz que não é para nós abandonarmos a congregação. Então, quando nós ouvirmos alguém dizer que está abandonando a congregação, nós precisamos aconselhar essa pessoa, olha, não deixe de ir à congregação, não. Nós somos a igreja? Somos. Nós temos livre acesso ao Pai? Temos, mas entenda, reunir-se como igreja, nós precisamos reunir com a congregação. Por que nós precisamos reunir com a congregação? Porque quando nós nos reunimos com a congregação, ali nós estamos buscando uma só fé, um só propósito. E quando nós buscamos uma só fé, um só propósito, quem fala é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo fala, coisas maravilhosas acontecem. Mas entenda que essa parte final que diz que principalmente quando chega, né, próximo ao fim, entenda que esse fim é o Apocalipse. Né? Nós estamos aí vendo, né, sinais de que Jesus está prestes a voltar o tempo inteiro. Mas a gente consegue ver nessa parte que diz, quanto vedes que vai aproximando aquele dia. Nós temos que entender que os nossos olhos, a nossa boca, são algo que nós temos nesse corpo a qual Deus usa, que pode nos levar à ruína. Porque quando nós estamos na carne, nós vamos ver erros. Quando nós estamos na carne, muitas vezes nós vamos até procurar erro, falha, pecado. Muitas vezes pecado até onde não existe. Por quê? Os meus erros, os meus olhos, eles me enganam. Os meus olhos, aquilo que eu estou vendo, me engana. Mas quando eu estou com os olhos espirituais abertos, é o Espírito Santo que vai me dar a visão. E quando é o Espírito Santo que me dá a visão, eu nunca erro. Por quê? Porque não é você.
mas o Espírito Santo. Então, os nossos olhos, ele nos leva à ruína, assim como a nossa boca. Aqui na palavra está escrito que se seus olhos te fazem pecar, arranque-o, jogue fora. Porque é muito melhor chegar no céu só com um olho do que ir para o inferno com os dois. Assim orienta a palavra. Não sou eu que estou dizendo, porque eu não sou apta a dizer para ninguém. Quem vai para o céu, Deus tem me ensinado, a ensinar aqueles que querem ir para o céu o caminho que eles devem andar. Mas quem vai para o inferno, eu não sou apta para dizer, porque o único que é o juiz é Deus, e no momento ele está como advogado. Então eu me coloco no mesmo lugar dele. Neste momento eu estou aqui para defender, não para acusar. Deixa a acusação, o decreto, para o grande dia. Aqueles que quiserem ir para o céu, eles vão ser ensinados. Mas os que não quiserem, eles vão ouvir o que tiver que ouvir da boca de Deus, não vai ser da minha. Então entenda, quando nós olhamos de maneira errada, quando nós olhamos na carne, nós nos enganamos. Quando nós abrimos a nossa boca para confessar coisas que os nossos olhos estão vendo, achando, pode ter certeza que dentro da congregação nós vamos ver muita coisa errada. Olhando o comportamento das pessoas, nós vamos ver muita coisa errada. O pior não é ver. O pior é você falar. Sabe por quê? Porque Deus, ele não se alegra com aquele que faz contenda entre os irmãos. Entenda que o meu irmão não é só quem convive comigo. Quando Cristo morreu naquela cruz, ele nos fez todos irmãos. A divisão quem causou foi o homem. Mas entenda, há divisões que aos olhos naturais parece ser divisão, né? Mas a dinâmica de Deus, ela é diferente da terra. Então, quando nós entendemos que a dinâmica de Deus ela é diferente da dinâmica da Terra, o que nós vamos entender? Que muitas vezes aquilo que nós vemos como uma divisão, na verdade, para não haver essa divisão, há-se algumas coisas que nós olhamos e vemos como uma divisão. Entenda? Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. E se ele for mau? Então, nós precisamos entender. A nossa boca precisa cuidar com o que ela confessa. Precisamos cuidar porque nós vamos dar conta, né, de cada palavra, né, que nós admoestamos, que nós falamos, que nós pré-julgamos. Então, é algo que nós precisamos ter cuidado, porque o grande dia, ele está próximo. Nós podemos ver isso. O grande dia é o dia do juízo final. O dia em que Jesus vai vir buscar a sua igreja. Então, nós não podemos nos afastar da congregação. Nós não podemos deixar de ir. Mas entenda, esse deixar de ir, ele está dizendo quando uma pessoa ela está buscando o seu próprio interesse. Quando uma pessoa está buscando o seu próprio interesse, ela vai querer ficar sozinha. Há uma grande diferença entre você abandonar a congregação para ficar sozinho, para buscar o seu próprio interesse, e você ir fazer a vontade de Deus. Unir-se a outros para fazer a vontade de Deus. Ou buscar os que estão realmente perdidos, né, para o reino, porque essa é a missão que nós temos aqui nessa terra. Buscar os que estão perdidos. Em Provérbios, aqui no capítulo 18 de Provérbios, ele diz assim: busca seu próprio interesse, busca o seu próprio desejo, aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdade, a verdadeira sabedoria. Ele insurge contra a verdadeira sabedoria, entenda? Aqui é o que busca o seu próprio interesse e ele vai ficar na casa dele.
sabe? Ele não quer mais ir na igreja porque ele viu coisas erradas na igreja, porque ele viu um monte de coisa. Muitas vezes não teve sabedoria e confessou, falou para alguém, e quando nós falamos, nós podemos matar a fé de outras pessoas. Então, nós precisamos ter muito cuidado ao falar. Nossa boca, os nossos olhos, eles podem nos trazer consequências muito grandes e ruins para a nossa vida. Então, aquele que ele afasta da congregação para buscar o seu próprio desejo, esse sim está desviando da verdade. Mas a gente só consegue saber qual é o propósito daquilo quando nós oramos e buscamos o Espírito Santo, porque ele revela. Para ele não tem distância. O Espírito Santo, você pode estar aqui e orar por alguém lá no Rio de Janeiro. Deus opera e ele trabalha e você vai ouvir o milagre. Porque o Espírito Santo é Deus. E ele pode todas as coisas e ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então entenda, há uma grande diferença entre você abandonar uma congregação e você buscar os seus próprios interesses. Nós precisamos discernir as coisas espiritualmente. Que eu e você possa buscar o Espírito Santo para que sejamos guiados por Ele. E entenda, não são palavras, são ações que vão dizer o que eu busco, se é os meus interesses ou os interesses do Pai. Que nós possamos buscar o Espírito Santo para ter discernimento. No nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Pai, eu te agradeço, Senhor. Muito obrigada. Te agradeço de todo o meu coração, Pai. Porque este coração, ele está tranquilo, porque está fazendo a tua vontade. Oh, Pai, eu sei minhas falhas, meus defeitos, assim como cada um conhece suas falhas, seu defeito, assim como Davi tem mostrado para nós através da palavra que somos errantes, que somos falhos, mas uma coisa que não podemos ser nunca é rebelde, não ouvir a voz do Senhor. Isso nós nunca podemos fazer. Nós temos que ter em consciência que nós estamos aqui para cumprir uma missão. E essa missão não é o nosso desejo, essa missão não é a nossa vontade, mas é cumprir o plano do Senhor. Oh, Deus, que o plano do Senhor seja cumprido na minha vida, porque o sacrifício que o Senhor fez, Pai, de morrer por mim naquela cruz, por toda a humanidade, ele não pode ser em vão. E eu não vou deixar, Pai, que ele seja em vão. Por isso eu me ofereço no altar do Senhor, para que o Senhor possa me usar. Para que o Senhor possa me usar para curar, para salvar, para libertar, para fazer segundo o teu querer, Pai. Porque é para isso que eu estou aqui. Usa-me, Pai. Usa aqueles que querem ser usados, aqueles que estão buscando o teu Espírito Santo, que tenham discernimento para ajudar, porque são tantos os que estão necessitando de ajuda, o fim está próximo e nós precisamos prosseguir e proclamar o Evangelho a maior número de pessoas. Oh Deus, e eu agradeço ao Senhor por eu ser uma privilegiada de fazer isso. Obrigada, Pai. Eu te agradeço no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.